Pai nosso que estás nos céus, Pai, obrigado por mais uma semana de vida que nos deste, Pai, com as suas dificuldades, mas agradecemos-te, Pai, porque agora no dia de sábado nos trouxeste a todos aqui à tua casa, Pai. Pai, obrigado também por mais uma lição que nos deste, Pai, e depois daquilo que lemos esta semana, que aquilo que estudamos, a única coisa que podemos fazer é ficar em espírito de louvor, Pai, e realmente agradecer-te pelo grande sacrifício que fizeste por nós, Pai, pela tua morte, pela ressurreição e acima de tudo, pela esperança da segunda vinda, Pai. E que seja com esse espírito que possamos estar unidos agora, a falar uns com os outros, Pai, a refletir naquilo que fizemos, Pai, a partilhar uns com os outros, a fortalecermos-nos na fé. E realmente possamos estar aqui com esse espírito de louvor a Ti e que também possamos sair com ele e que possamos voltar aqui no próximo sábado com o mesmo espírito. É isto que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, eu estudo Medicina Veterinária em Vila Real e hoje vou falar um pouco sobre exploração de animais e como é que isso pode tirar algo de bom para a nossa vida espiritual. Eu gostaria de começar por dizer, para aqueles irmãos que não sabem, existem duas grandes formas de fazer exploração de gado. A exploração intensiva, em que os animais estão estabulados o ano inteiro, é mais rentável para quem faz isso, mas para os animais afasta-os, digamos assim, da natureza. Mas existe outra forma, que vai ser essa forma que hoje será alvo da nossa reflexão, em que os animais estão num regime extensivo, ou seja, estão muitas vezes em pastoreio e muitas vezes nem sequer vão ao estábulo durante a noite, se o tempo permitir, e vivem assim durante o ano inteiro, e é muito bom para os animais, porque eles estão ao ar livre, comem alimentos naturais, isso é muito bom para eles. E nós em Portugal temos um exemplo máximo disso, que é na Serra do Gerês, em que existe uma raça de bovinos, que é a raça Caxena, que é muito interessante porque essa raça mede apenas 1,20 m, é a raça das mais pequenas que se conhece, e essa raça vive o ano inteiro nas montanhas, tem os filhos lá. Apesar do lobo, eles agem em grupo e conseguem sempre sobreviver até ao ano seguinte, em que num dia, numa altura determinada, eles deixem todos cá abaixo neste caso à Vila de Gerês, e os seus animais, porque esses animais têm todos dono, e esses animais voltam aos seus donos, veem se está tudo bem com eles, se é preciso dar vacinas, basicamente tratam desses animais nessa altura. Mas também há o outro lado da medalha, neste caso, em que os animais estão mais ao ar livre, que é os animais em liberdade acabam por ser um pouco mais selvagens, e quando o pastor chama por esses animais, eles são mais desobedientes, muitas vezes não ouvem a sua voz, e muitas vezes são usados cães-pastor para reagrupar estes rebanhos, para os trazer de volta. E estes animais, por exemplo, também temos uma raça só de cães especializada nisto, que é os cães de fila de São Miguel, na ilha de São Miguel, em que eles, se for preciso, até mordem nas patas dos animais para eles realmente se reagruparem e irem de volta para o pastor. E nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida espiritual. Muitas vezes, quando nós nos deixamos levar pelos nossos próprios pensamentos, quando nós não ouvimos a voz do pastor, muitas vezes vamos pelo caminho errado. E eu queria hoje falar sobre o domínio próprio, a importância do domínio próprio, de controlarmos os nossos pensamentos. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia em Provérbios 16, 22. Vou aguardar que todos encontrem. Provérbios 16, 22. 32, peço perdão. Provérbios 16, 32. E eu vou ler. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Eu gostaria de reforçar a última parte do texto que diz assim: melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Realmente o salmista já dizia que a importância de nós termos domínio próprio,
Porque se nós nos deixarmos levar por aquilo que nós achamos, pelos nossos impulsos, vai nos tornar pouco capazes de ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, na página 656, diz o seguinte: cada dia devem os pensamentos ser educados e mantidos na direção correta, como a agulha em relação ao polo. Cada um deve ter os seus alvos e desígnios e depois fazer com que todos os pensamentos e ações sejam de modo a realizar aquilo a que se propõe. Os pensamentos precisam de ser controlados. E torno a ler a última frase: os pensamentos precisam de ser controlados. É verdade que isto não é muito fácil, porque nós como humanos temos a nossa natureza, mas o Espírito Santo e Deus promete que que com Ele nós seremos capazes de resistir à nossa natureza e principalmente aos ataques de Satanás. E eu gostaria de terminar lendo mais um texto bíblico, em que neste texto nós temos a certeza que se resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós e nós andaremos no caminho de Deus. E gostaria então que os irmãos pudessem abrir em Tiago 4:7, um texto muito conhecido. Tiago 4:7. E diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Era esta a reflexão que eu trazia para esta manhã. Desejo a todos os irmãos uma boa escola sabatina e um resto de um feliz sábado. Chega agora o momento de nos reunirmos em classes para falarmos um pouquinho, para partilharmos um pouquinho daquilo que nos aconteceu esta semana, para estarmos um pouco uns com os outros e também para recapitularmos a lição desta semana. Temos 40 minutos até às 11:10, que nós precisamos aproveitar esse tempo da melhor maneira. Querido e bondoso Deus, queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui presentes, por estarmos aqui na igreja, por estarmos com os nossos irmãos. Queremos te agradecer pela vida, pela saúde, por esta semana que nos concedestes, trabalho, às vezes de algumas coisas que não nos correu tão bem, mas te agradecemos por nos teres dado saúde e estarmos aqui. Queremos te pedir, Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldades, pelo Carlos, pela Lourdes, pela Nancy, pelo Rui, pelo Ivo, pela Nené, que possas abençoá-los onde quer que eles estejam, que eles possam sentir a tua presença e possam sentir que, Senhor, que tu fazes parte da vida deles. Cuida de cada um, cuida também de nós, aqui na lição que vamos ter, que possamos aprender mais de ti. São os favores que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quem é que me diz o título da lição desta semana? Sem olhar, que eu já vi para toque. O título da lição. Jesus nos escritos de Pedro. Muito bem. Então, como é que, se vocês tivessem que dizer como é que Jesus aparece nos escritos de Pedro, como é que vocês diriam? Como é que Pedro fala de Jesus nos seus escritos? Falta um micro, não é? Que Jesus é o Messias, que é o próprio Deus. Não sei se tenho que ser eu a passar. Acho que há uma diferença, uma grande diferença entre Pedro nos Evangelhos e depois Pedro nas Epístolas. Pedro fala de Jesus como Cristo, o Messias libertador nos Evangelhos, e nas Epístolas fala Cristo, Jesus, o Messias, o Salvador. E é interessante porque ele cola sempre a palavra Salvador nas Epístolas de Pedro, a palavra Jesus, o Cristo, mas nos Evangelhos, quando ele fala, não é assim. Porquê é que vocês acham que isto acontece? Que ele fala de uma maneira diferente de Cristo ao longo das suas escrituras? Sheina, falas de uma pessoa que tu conheces há 10, 15 anos. Falas dela sempre da mesma maneira? Não, isso também vai depender um bocadinho do nosso estado de espírito, da forma como nós nos sentimos, não é? E também eu acho que depende da forma da pessoa que nos está a ouvir.
Eu acho que nós também temos que falar de acordo com a pessoa que nos está a ouvir, E não para depende- conseguirmos atingir, chegar a todos. E vocês não vos acontece, pelo menos a mim já me tem acontecido. Ontem ainda estava a conversar com a minha mãe durante o lanche sobre pessoas que já conhecia há algum tempo e que a minha primeira impressão foi uma, mas que depois, conhecendo, a minha opinião mudou. E Pedro, efetivamente, conhecia a Jesus. Não estou a dizer que não conhecia, mas com a convivência, não é? Vai cada vez conhecendo melhor. Portanto, conforme ele vai aumentando o seu conhecimento acerca da pessoa, vai melhorando também a sua compreensão sobre ela. E é normal que possamos assistir a alguma evolução da forma como Pedro fala sobre Jesus. Mas Pedro teve a oportunidade de conhecer Jesus antes da sua morte e da ressurreição e depois. Isto significa que, de certa forma, ele teria uma visão inicialmente ilimitada, porque era aquilo a que ele tinha acesso, não é? Era mediante aquilo que ele sabia naquele momento. E depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, a partir daí ele começa a ter uma visão muito mais ampla daquilo que era o papel de Jesus. Não é? E é por isso que nós podíamos sistematizar dizendo que Pedro põe Jesus sempre no centro das suas escrituras. Portanto, se nós formos a ler tudo aquilo que Pedro escreveu, Jesus está sempre no centro. Tudo aquilo que ele fala é para nos dirigir a nossa atenção, não é? Para melhorar o nosso conhecimento sobre Jesus. Na lição do domingo, começa-nos por falar sobre Jesus, o nosso sacrifício. Eu ia pedir para que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1, nos versículos 18 e 19. Primeira de Pedro 1, 18 e 19. Quer ler? Assim, alto, aqui para o microfone. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como... Já não vejo bem. É melhor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ok. Quem é que quer comentar este versículo? Quando vocês o leram, o que é que vos fez pensar? Falta-nos sempre o microfone, nós temos mesmo que treinar esta logística. O sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus. Mais coisas. Eu vejo vários resumos da escola sabatina por causa da classe de monitores. E ultimamente há chamam-se, que é um vlog, chamam-me vlog porque é um blog, mas gravado ao vídeo. E é só para jovens. E aquilo, ao início, é um choque, parece assim um bocado uma palhaçada, mas é tudo é adventista e é sobre a lição, só sobre a lição de escola sabatina. Mas é muito moderno, eles até põem vídeos do YouTube, conforme ele diz uma coisa, por exemplo, imagina, ele diz Rei Davi e aparece um rei a entrar, uma coisa assim, uma coisa mesmo jovem. E estes dois versículos foram os versículos que eles mais debruçaram. Porquê? Porque diz que foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, o que o coordenador do vlog dizia é que nós fomos recebendo dos nossos pais um legado que nos cada vez põe mais para baixo. O pecado não foi só uma coisa momentânea, foi só no Éden, mas que se foi desenvolvendo. E mesmo há coisas que eu ensino ao meu filho, e aí entrava a imagem do YouTube, que era um pai a tocar guitarra e o filho a abrir e a fechar o forno a fazer barulho, a acompanhar, que o pai tinha-lhe ensinado a fazer assim, estava a estragar o forno. Mas até é uma coisa engraçada, mas nós vamos passando para os nossos filhos este legado de fútil procedimento, em vez de passarmos coisas que são realmente importantes.
E então foi necessário o sangue de Cristo nos libertar, poder dar-nos a hipótese de nos libertar disto. Mas algum comentário, alguma interpretação? Ensina-nos que houve uma expiação. Que houve uma expiação. Eu confesso que, quando li estes versículos, foram dos versículos que eu mais gostei desta lição. E às vezes nós não sabemos explicar muito bem porque é que gostamos, mas eu decidi que se eu não tivesse tempo para mais nada no dia de hoje, era sobre estes versículos, eram estes versículos que eu queria ler e que queria falar. E quando eu comecei a ler isto, quando nos diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro. Ora, o que é uma coisa perecível? É uma coisa que se estraga, tem um prazo de validade, não é? Um iogurte é uma coisa perecível, se ficar fora do frigorífico, até no frigorífico, passado algum tempo, estraga-se. Quase toda a comida são coisas perecíveis, não é? E para nós, coisas perecíveis, se formos a ver, são coisas que não têm assim muito valor, porque nós sabemos que mais tarde ou mais cedo elas vão ter um fim, vão se estragar. Mas a comparação que faz aqui diz, por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro. Ora bem, prata ou ouro, perecível, não é? Prata e ouro não são coisas que eu diga que não têm valor. Eu não sei qual é a vossa opinião, mas nem se estraga. E são coisas que para nós são valiosas, não é? Ninguém tem, eu confesso que não tenho ouro nem prata em casa. Se tivesse, se calhar, olha, mas não tenho. Tenho uma aliança, pronto, eu ainda nem sequer a aliança tenho, portanto não tenho prata nem ouro. Mas eu acredito, mas por exemplo, eu sei, na casa dos meus avós, a minha avó nem sempre foi adventista. E ela eu lembro-me perfeitamente de ser pequena e dela ter um sítio onde ela tinha guardado os brincos e as coisas dela de ouro. Portanto, ela já não usava aquilo há 10, 20, 30 anos, mas aquilo estava lá guardadinho e estava num sítio onde nenhum dos netos pudesse ir lá mexer nem estragar, porque são coisas que, apesar dela não usar, continuava a conferir um certo valor, não é? São coisas com significado. Mas aqui neste versículo, de repente, ouro e prata, e nós podemos falar de prata, ouro e prata, como podíamos falar do dinheiro e de outros bens, de repente isso, comparado com aquilo com o que nós fomos resgatados, não é nada. São coisas perecíveis, são coisas que são fúteis, não têm valor. Aliás, se nós formos a ver, elas têm validade. Muitas das vezes nós dizemos assim, a minha mãe usa muito esta expressão, que é quando alguém é assim agarrado, diz, pronto, ele que vá, a expressão não é bonita, não é? Mas que vá para a cova com o dinheiro todo. Claro, nós não vamos levar prata nem ouro connosco. Portanto, às vezes nós damos um certo valor, se nós formos a ver, ele não tem. Quando acaba aquilo também. Fica cá tudo, não é? Claro. Temos sempre prudentes. O que eu estou a falar é da importância, não é? Do valor que nós damos. Que de repente, quando eu leio isto, pensei assim, bom, afinal se calhar aquilo que nós valorizamos, que achamos que é de muito valor, não passa de uma coisa que não tem tanto significado assim. É mais importante os valores que os nossos pais nos passam a nós, é mais importante o nosso caráter do que essas coisas que são coisas perecíveis. E se nós formos a ver, nós fomos redimidos, não foi nem por ouro nem por prata, mas foi sim pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Não é? Portanto, quando nós compararmos, e agora nós pensamos assim, se nós compararmos o sangue de Jesus, Deus ter dado o seu Filho, não é? Para vir aqui na Terra, viver como humano, e Ele morrer por nós, o que é isso comparado a todos os outros bens que nós valorizamos? Não é nada, não é? De repente, aquilo que a nossa importância, o valor que nós damos às coisas, começamos a ver por outra perspectiva, não é? A valorizar as coisas de uma maneira diferente. Quanto que tinha na vida dele, que era o sangue.
Deu o mais importante? Deu o que era mais importante na vida dele, que era o sangue. Em salvação Deu a para sua todos própria nós. vida. Deu a sua própria vida. Portanto, estes versículos acabam por... A lição diz-nos que salienta dois aspectos, ou duas palavras-chave, que são a redenção e o sacrifício de um animal. O que é que nós entendemos por redenção? São o sacrifício dos primogénitos, dos animais primogénitos, do ser primogénito, isso é redenção, porque não servem para sacrifício. Não servem para sacrifício. O que é que aqui fazia uma distinção entre a redenção e o sacrifício de um animal? Qual era? Eu sei que vocês estudaram, eu sei que vocês são alunos muito estudiosos. Própria oferta. Faz a própria oferta. Na redenção, dizia-nos aqui que a redenção na Bíblia muitas vezes era usada, como é que eu vou explicar isto? Com dinheiro, ou seja, nós podíamos redimir alguma coisa utilizando dinheiro ou uma moeda de troca. Mas quando nós pensamos no sacrifício de um animal, o que é que nos vem à mente? Vem um animal puro, não é? Algo que não foi contaminado por ninguém. Sem defeito, sem nada. Nós pensamos na pureza, naquilo que é o mais perfeito possível, não é? Em termos... Portanto, aqui há esta grande diferença, não é? Que o sacrifício tem a ver com isto, é algo sem mácula, perfeito, que vem, não é? E a palavra sacrifício significa que aquela pessoa deixa de dar de si para os outros, não é? Muitas das vezes nós dizemos que nos sacrificamos por alguém, isto significa que nós deixamos de pensar em nós mesmos, não é? Para pensarmos por outra pessoa. Quantas vezes é que eu ouço pais a dizerem que se sacrificaram pelos filhos? Muitas, eu acho que quase todos os pais fazem sacrifícios pelos filhos. Eu pelo menos, acho que ainda não conheci ninguém, ainda bem, ainda não conheci ninguém que não fizesse sacrifícios pelos seus filhos. Porquê? Porque a importância que lhes dá, não é? O amor com o pai, eu ainda não sou mãe, portanto é só de experiência visual, não é? De ver, de convívio, mas têm, e que os avós têm, não é? E que os avós têm. Portanto, o que é que nós vemos? É que de repente um pai perante um filho, quando olha para os filhos, deixa de pensar em si próprio porque quer o bem daquele ser. E é muito mais importante ver aquele ser bem do que o seu bem-estar. E foi isto que Deus fez. Sacrificou aquilo que tinha de mais importante para poder resgatar, não é, todos os seus outros filhos. Isto dá-nos uma esperança. Porque se assim não fosse, não é, se isto não tivesse acontecido, se não tivesse havido este sacrifício, qual era o nosso destino? O que era feito de nós? Não tínhamos nada para dar. Vocês, conforme vou falando, vou-me lembrando assim de coisas que vão acontecendo. E não foi, portanto, semana passada foi a semana da tolerância de ponte por causa da vinda do Papa. No serviço onde eu estou agora, quase todos os especialistas são todos ateus ou agnósticos. Portanto, quase ninguém acredita em Deus. Em contrapartida, os mais novinhos podem não praticar, mas até acreditavam, por assim dizer. E havia uma especialista que insistia, que achava, mas não só achava que não deveria de ser tolerância de ponto, mas isso são outros assuntos, como dizia, que não entendia, que alguém que lhe explicasse, esta conversa não foi comigo, foi com outra colega, que alguém que lhe explicasse que sentido é que isto fazia. Não fazia sentido nenhum acreditar nestas histórias, que era completamente ilógico. E há uns tempos atrás, a minha tia Sónia contava muitas vezes uma história que era como é que nós podemos explicar às outras pessoas a criação, ou o motivo pelo qual nós acreditamos. E ela fazia esta comparação que era a seguinte: como é que um bolo é feito? Cheio.
Sei que és uma mulher prendada. Como é que se faz um bolo? Ovos, farinha. Açúcar. Depois, dependendo do bolo, vais acrescentando mais ingredientes. Mas há esta base, não é? Eu sei que agora já há bolos sem ovos, mas isso são modernices, pronto. Portanto, para fazermos um bolo, precisamos de pelo menos ovos, farinha e açúcar. Pelo menos um pão de ló sai daqui, não é? Ovos, farinha e açúcar. Mas, se eu puser numa bacia, numa taça, os ovos, a farinha e o açúcar, o que é que acontece? Sai alguma coisa? Nada. Há alguma explosão entre estes que formam um bolo? Não. O que é necessário? É necessário que a Xana vá lá. Bata primeiro as claras, as gemas, junte o açúcar e envolva com a farinha. E depois, consoante a mestria da pessoa que está a fazer, sai um bolo mais ou menos perfeito. Portanto, as coisas não acontecem por acaso. Não basta existirem as coisas para elas se formarem, não é? É preciso que se faça. E isto faz-me pensar que aquelas pessoas que não acreditam em nada não têm esperança como nós temos. Porque elas acreditam que vieram do nada. Vieram do acaso. Não é? Vieram de uma coincidência. Por acaso juntou-se, nem sei explicar isto muito bem, mas por acaso juntou-se uma coisa com a outra e de repente apareceu. Portanto, se nós aparecemos por acaso, significa que também desaparecemos ao acaso. E nós, como cristãos, temos esta esperança diferente. Nós sabemos que fomos feitos com um propósito. Portanto, também sabemos que no fim há outro propósito. Não é? Nós temos esperança que há mais alguma coisa para além daquilo que nós temos agora. E é esta a esperança que Jesus, ao se ter sacrificado por nós, nos deu. E isto leva-nos a pensar num tema que mais a seguir, que vem mais à frente da nossa lição, que é sobre a paixão de Cristo. O que é isto, a paixão de Cristo? Falta o micro, nunca mais nos vão contratar. A paixão é o sofrimento. Jesus veio cá sofrer por todos nós. Jesus veio cá sofrer por todos nós. Muito bem. E quando nós falamos na paixão de Cristo, de que parte da vida de Jesus é que nós estamos habituados a pensar? Mas nós habituamos a pensar no fim, não é? De quando Jesus se sacrificou. Quando nós falamos, até que costumamos a falar muito da paixão de Cristo na altura da Páscoa, não é? Porquê? Porque pensamos sempre naqueles últimos dias, nas últimas horas de Jesus a sacrificar-se. Mas será que o sofrimento de Jesus começou só aí? Começou aonde então? Porque ele já sabia tudo quanto ia passar. Eu acho que a paixão de Cristo, a Sara tem razão numa coisa, quando nós falamos em paixão de Cristo, parece que nós só nos lembramos do momento final da sua morte, mas nós temos que nos lembrar que houve um ser que não precisava de passar por todo este sacrifício e desde que chegou à Terra ele deu um testemunho de amor para com quem? Para com ele próprio? Ele preocupou-se foi com ele? Não, ele preocupou-se foi com todos os outros e porventura outros que se calhar um ser normal como nós, como pecadores, nem os conhecia, mas ele sabia, ele bastava estar perto, sabia as dores e as lamentações que cada coração sentia. Diz isso. Como aquele exemplo que tu estavas a falar dos filhos. Se o meu filho, quando ele nasce, eu apaixono-me por ele. Quando nós fomos criados, nós somos a paixão de Cristo, não há dúvida disso. Quando eu vejo que o meu filho vai fazer alguma coisa de mal, eu digo, olha, não faças isso. Mas pode acontecer um momento em que eu não esteja, que ele fez isso e vai sofrer consequências. Mas eu não deixo de estar apaixonado por ele lá mesmo. Eu vou tentar fazer o máximo para que ou ele aprenda e não cometa mais e tentar melhorar o estado dele em relação à consequência. E acho que é um bocado disso que se passa connosco. Não consegues que ele deixe de sofrer, não é? Por muito que seja esse o teu intuito e que aprenda com o seu sofrimento. É isto, não é? Só pegando um exemplo do Ricky.
Deus, se fosse um Deus, não fosse misericordioso, se não nos desse liberdade para decidir, por exemplo, pegando no exemplo que o Ricky deu, se o Ricky acham que se o Ricky, por exemplo, fechasse o Diniz dentro de um quarto ou dissesse, ficas aí e não fazes nada, porventura ele não iria fazer asneira nenhuma, não iria pecar ou não iria errar, mas também não iria ser feliz. E Deus ainda por cima dá-nos essa oportunidade, tendo essa paixão por todos nós, dá-nos essa liberdade e consciencializa-nos do bem e do mal, mas dá-nos essa liberdade de nós podermos fazer o bem ou o mal. Como nós estávamos a dizer há bocadinho, e o irmão Manuel já tinha dito, Jesus começa a sofrer logo no momento em que deixa a terra. Nós estamos a conversar muitas vezes lá em casa que o mundo é redondo. E isso significa que ao ser redondo, o que é que significa? Às vezes nós estamos cá em cima. Mas quando nós estamos cá em cima, a seguir começamos a descer. Depois chegamos mesmo lá em baixo. O que vale é que nós sabemos que quando estamos lá em baixo, que o que vem a seguir é subir. Portanto, pelo menos isso a mim alenta-me, saber que, ok, pior não pode ficar, a seguir é só melhorar. Varia é o tempo em que nós estamos em cada posição, mas ao longo da vida todos nós passamos por isto. Mas a verdade é que é muito mais fácil subir do que descer. Ao contrário daquilo que possa parecer, não é? Portanto, pelo menos para mim, eu acho que é muito mais fácil alguém não ter nada, e até podemos falar aqui em bens materiais, uma pessoa que não esteja habituada a grandes luxos, a grandes coisas. Quando começa a ter, é fácil adaptar-nos. Eu falo para mim, não é nada difícil, nós quando começamos a ter, nos adaptar. Agora, depois de ter, perder, aí é que é difícil. Aí é que é difícil, não é? Depois de nós vermos, nos habituarmos a uma certa qualidade ou quantidade de coisas, é muito mais difícil nós deixarmos de ter e nos adaptarmos a essas menos coisas. Ora bem, eu aqui penso assim, Jesus estava no céu, tinha tudo. Tudo era perfeito. Pelo menos quando nós tentamos pensar na perfeição, pensamos em quê? Pensamos no céu, não é? E de repente ele deixa de ter tudo para vir para a terra. Ora, isto é que foi uma descida a pique, não é? Deixou de estar com o Pai, deixou de estar com os anjos, deixou de viver. Foi despromovido. O que vale é que ele sabia que a seguir à despromoção foi uma despromoção. Portanto, daí a eu reforçar esta ideia que efetivamente o sofrimento de Cristo não foi só nos últimos dias. Começa logo desde o início, sabendo que tem tudo e que de repente vai ter que deixar de ter isto tudo para vir viver tal e qual como um pecador. Eu concordo com o que disseste, mas acho que ainda vai um bocadinho para além disso. Quando Deus criou o homem, Deus já sabia o que ia acontecer. E mesmo assim não o deixou de criar, porque era desígnio dele, e lá está, é a paixão. Ele era apaixonado pelo homem e é apaixonado pelo homem. E sabia de tudo o que ia acontecer e a maneira de como é que ele poderia ser liberto do pecado, e mesmo assim não se coibiu de o fazer. E penso que nós, com o nosso olhar humano, pensamos que quando ele veio aqui à Terra é quando desceu, mas eu acho que é o contrário. E quando ele veio aqui à Terra, para além de ter sido o ponto mais alto da humanidade, foi quando todos os outros seres não caídos puderam ver o verdadeiro caráter de Deus. Eu não estou a falar no propósito, não é? Sim, estava a falar... Mas eu se calhar sou um otimista como o Presidente, eu acho sempre falar positivo. Eu não estava a falar no propósito, quando nós estávamos a falar em despromoção, não estávamos a falar do propósito da vinda, estávamos a falar... Onde ele no céu tinha tudo. E porquê é que eu saliento isto? Porque com esta despromoção, e vamos pôr então despromoção entre aspas, Jesus ficou... E não quero ser mal interpretada com isto, mas ficou equiparado a um de nós. O que Jesus fez, ele era igual a nós. E porquê que eu acho isto importante? Porque me dá a esperança, não é? De que se Jesus conseguiu passar pelo que passou naquela altura, então, e se ele sofreu como nós
sofremos, significa então que nós também somos capazes. O que nos leva ao ponto seguinte da nossa lição, não é? A ressurreição de Jesus. Porquê que a vida de Jesus foi sem dúvida muito importante. O exemplo que Jesus deu ao longo da sua vida cá foi muito importante, mas a sua vida não faria sentido se ele não tivesse morrido e a sua morte não faria sentido se ele não tivesse ressuscitado. Porquê? Porque só com a ressurreição é que nós temos esta esperança do futuro. É a garantia, não é, de que nós vamos ter, que nós temos algo mais. Eu ia pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias em 1 de Pedro 1, 3 e 4. Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Adorei este versículo. Às vezes nós conhecemos os textos e nem refletimos sobre eles, não é? E Ele nos regenerou para uma esperança viva. Uma esperança viva, não é? O que é que isto nos significa? É algo que nos dá alento, não é? Que nos dá alegria, dá-nos força, dá-nos vontade de querer. É uma coisa, não é? Tudo o que é inerte não nos dá grande prazer, mas as coisas vivas dão-nos alento para o que aí vem. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Portanto, esta esperança nunca vai diminuir, macular-se ou perder o seu valor. É uma esperança de uma importância tal que nunca perde o valor que ela tem. Herança guardada nos céus para vós. Não é para os outros, é para nós. É para nós. E a lição de terça-feira, no fim, no texto de Ellen White, diz-nos assim: para o cristão, a morte não é mais do que um sonho, um momento de silêncio na escuridão. A vida está escondida com Jesus em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Na sua segunda vinda, todos os queridos mortos ouvirão a sua voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. Há esperança melhor do que esta? Ou maior do que esta? Não há. Quase toda a gente tem medo da morte, são poucas as pessoas que não têm. E ela aqui é comparada ao quê? A um sono. Ninguém tem medo de dormir. De dormir, não é? Nós quando nos deitamos, aliás, quem tem insónias até fica desanimado porque quer dormir. Nós não temos que ter medo porque é um sonho. E o que é que vem a seguir a isso? Vem a promessa de uma vida gloriosa. E se é uma vida gloriosa significa que nunca mais vamos andar assim. Não é? A descer, a subir. Vamos andar fixos lá em cima, não é? É uma vida imortal. Nunca mais vamos ter que pensar no fim, porque vamos saber que esse fim não existe. É para sempre. Gelar na nossa mente. Concordo. O tempo está... Eu até estou admirada como é que eles ainda não subiram, não é? Eu sei que nós não passamos pela lição toda, mas também acho que isso... o importante é nós trocarmos aqui as nossas ideias, não é? Não é estarmos a ler tudo aprofundadamente. Portanto, se nós tivéssemos que resumir a lição desta semana, eu resumiria assim. Pedro coloca nos seus escritos Cristo no centro. Da mesma forma que ele coloca Cristo nos centros ao escrever, também nós devemos colocar Cristo no centro das nossas vidas.
É a interpretação que eu tenho. Porque ao colocarmos Cristo no centro das nossas vidas, nós não só vamos entender tudo aquilo que Ele fez, como vamos entender aquilo que nos espera. E vamos ter a esperança e vamos estar convictos de que aquilo que aí vem é melhor que aquilo que nós temos. E um cristão deve ser alegre. E não há alegria se nós acharmos que vai terminar. Não é? A alegria vem com a certeza de que o que nós vamos ter é muito melhor que aquilo que nós temos. Espero que tenham uma boa semana. Para a semana não sou eu a participar. Tenho-vos a dizer que já participaram um bocadinho mais, que hoje já tive que pedir várias vezes para responderem. Portanto, é do microfone. Mas isto agora não se repete tão cedo. Já tivemos o nosso momento estrelado. Portanto, até para a semana, todos a estudar como sempre. E de certeza que vamos aprender muito uns com os outros. Os teus olhos quero ver, dá-me tuas palavras, quero falar, dá-me o teu coração, dá-me os teus pés, eu quero ir, dá-me os teus desejos para sentir, dá-me o teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me a tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me os teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me a tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu fez. Dá-me a tua graça, teu poder. Dá-me o teu coração. Deixa-me ver teu resplendor para ser moldado pelo amor. Dá-me o teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me a tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir.
Dá-me os teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me a tua vida e vive em mim. Dá-me a tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me os teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me a tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me os teus olhos, quero ver. Dá-me o teu coração. A Escola Sabatina agradece ao Filipe, ao Tito, à Inês e à Nádia por este belo hino que nos trouxeram. Eu agora venho falar um pouco sobre o vídeo que vamos passar a seguir. Este trimestre, a oferta do 13º sábado será destinada à divisão oeste africana, mais especificamente para os projetos para um centro multiusos na Nigéria e para uma escola no Gabão. E nós em seguida vamos ver um vídeo que fala sobre estes projetos. E realmente o apelo da Escola Sabatina é que no 13º sábado possamos ser generosos para com esta divisão. Silvanos prostrou-se de joelhos em tristeza e com vergonha. Desde a infância tinha aprendido com a família a guardar o sábado, porém, ao chegar à idade em que deveria trabalhar, todas as oportunidades de emprego emperravam na exigência para trabalhar aos sábados. Então ele orou e pediu a Deus que o ajudasse a encontrar um emprego que lhe permitisse servi-lo. Após algumas semanas, o dono da casa onde ele morava ordenou-lhe que pegasse nos seus pertences e expulsou-o. Silvanos pediu um prazo maior para pagar a renda, mas foi obrigado a sair daquela mesma noite. Ele pegou no que foi possível e, sem poder fazer nada, viu o restante ser atirado para um quintal. Naquela noite, Silvanos dormiu na rua, mas, entretanto, a dúvida sobre o que fazer a seguir fê-lo perder o sono. Orou novamente pedindo um emprego e um sítio para morar. A única coisa que o animou foi que o dia seguinte era sábado e teria a oportunidade de rever os amigos. Ao chegar à igreja, contou a um amigo o que estava a acontecer. Esse rapaz convidou-o para morar com ele, pois tinha espaço suficiente. Silvanos não conhecia a Universidade de Bangkok, mas aquele amigo estudava lá. Quando soube que Silvanos era camionista, disse que falaria aos pais sobre ele e que eles iriam ajudá-lo a encontrar um emprego. Em pouco tempo, Silvano foi convidado para fazer parte do quadro de funcionários da universidade e ficou muito agradecido. Deus não proveu apenas um lugar excelente para ele morar, como também lhe deu a oportunidade de trabalhar no que ele tanto gosta. Deus abençoou-o muito e ele deseja retribuir. Quando Silvanos se mudou para a Universidade de Bangkok, soube que muitos alunos não eram cristãos. Então, desejou resgatá-los por meio de algum tipo de ministério e orou para que Deus lhe mostrasse o que deveria fazer. Certo dia, ele estava deitado debaixo do caminhão, fazendo algumas reparações, quando viu 2 ténis enormes próximos da sua cabeça. Uma voz grave perguntou-lhe se lembrava dele. Ele levantou-se e viu um jovem alto e corpulento. Infelizmente, não se recordava daquele rapaz. No entanto, ele avivou-lhe a memória contando um episódio que se tinha passado há 3 anos, em que Silvanos tinha ajudado este jovem a dar-lhe boleia no momento em que ele tanto precisava de ajuda. O jovem pediu-lhe outro favor. Explicou-lhe que tinha uma equipa de futebol no campus que participava numa liga e que não se tratava apenas de um jogo, era uma missão. Era um dos projetos do Ministério Jovem Adventista para chegar aos estudantes não cristãos no campus e na comunidade. E eles precisavam de um treinador. Por isso, pediu-lhe que treinasse a equipa. A história de Silvanos continua na próxima semana. Não nos esqueçamos de que a oferta deste trimestre
ajudará na construção de um centro multiusos para centenas de jovens. Atualmente, alguns desses jovens, muitos sem experiência cristã, não têm um local onde possam reunir-se para adorar a Deus ou participar nos programas do Ministério Jovem. O novo centro desempenhará um papel importante em ajudar os nossos jovens a tornarem-se discípulos comprometidos com Cristo. Muito obrigado pelo vosso apoio. Durante este trimestre temos vindo a estudar sobre as epístolas de Paulo e esta semana não será exceção. Convido que possam estudar e fazer votos para que possam realmente estudar a lição durante a semana, que esta semana a lição 9 terá como título Seja Quem É. Que possam realmente, nos vossos corações, terem o desejo de irmos estudando a lição para podermos aqui no sábado em classes partilhar aquilo que nós vamos aprendendo para que assim realmente possamos todos crescer. E agora, para terminarmos os momentos da Escola Sabatina, vamos todos juntos entoar as estrofes do hino 77. É Jesus o Salvador. Pai, te agradecemos porque Tu és o nosso Salvador, és o nosso Redentor e porque um dia voltarás para nos levar. Também te agradecemos porque a cada semana Tu nos dás a Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina para nós a estudarmos e tirarmos lições para a nossa vida. E pedimos que nos continues a ajudar e a impulsionar a nós a estudarmos a lição. Peço também neste momento que possas abençoar o resto do programa desta manhã, que possas aceitar o nosso culto e que possas também estar com o pregador. Fica connosco em nome de Jesus. Amém.